seja louvado por esta noite, por esta oportunidade, pela sua vida. Que Deus seja louvado pela vida do pastor Jonathan, que nos fez o convite. Que Deus abençoe, juntamente com sua família. Que Deus continue abençoando o ministério mesmo. Amém. Deus abençoe todos os amigos que a Admave me deu. A Admave, eu me sinto da Admave. Amém. Eu passei, tive uma passagem na Admave, mas é uma igreja que a gente ama. E às vezes eu fico com saudade, falo para minha esposa, estou com saudade, às vezes dá vontade de vir cultuar, mas na nossa correria a gente não consegue. Mas, para a glória de Deus, nós estamos aqui nessa noite para juntos glorificarmos ao Senhor. Amém? Deus abençoe a minha esposa, missionária Midiane. Ela orou bastante, pastora Ilka, e Deus foi bom com ela, né? Que Deus te abençoe, eu te amo, tá? Amém. Irmãos, no final do culto, você passa ali embaixo, ali na escada, ela vai estar com umas cocadas ali abençoadas. Quem já comeu da cocada sabe que é top, é fabricada pela família Wesley. Se você puder e quiser, passa ali e abençoa o nosso ministério no nome de Jesus, amém? Pegue sua Bíblia, Gênesis, capítulo 15, Gênesis, tecladista, Fá menor. Gostou, né? Vou pregar no tom hoje. Gênesis capítulo 15. Deixa eu usar, tá? Versículo 7. Gênesis capítulo 15. Versículo 7. Está escrito: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles de frente para outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E as aves, aqui são as aves de rapina, desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E você senta dando um glória a Deus. Meus irmãos, já foi falado aqui com maestria sobre o patriarca Abraão. Abraão, ele tem a primeira aparição no capítulo 11 do livro do Gênesis, quando mesmo narra a genealogia de Terá. A Bíblia diz que Terá gerou Abraão, Naor e Harã. O texto diz que, ainda no capítulo 11, diz que Abraão se casou com Sarai. E o texto é muito específico em dizer que Sarai era estéril. O capítulo 11 ainda, meu amigo pastor Renato, a Bíblia diz que Harã morre. Um dos irmãos de Abraão morre no capítulo 11 do livro do Gênesis. E o texto especifica dizendo que ele morre ainda com Terá, seu pai, vivo. A morte de Harã vai impulsionar Terá a pegar Abraão, Sarai, Ló, o filho de Harã, Naor, e projetar uma viagem para Canaã. Eles saem de Ur dos Caldeus com o propósito de alcançar uma outra terra. E quem sabe essa saída de Ur dos Caldeus seja para que Terá esqueça a morte de seu filho de uma forma prematura, porque perdeu muito cedo. E a Bíblia vai dizer que nessa peregrinação, ainda no capítulo 11, Terá, Natália, vai encontrar uma cidade chamada Harã. O interessante é que ele está saindo de Ur dos Caldeus porque Harã morreu.
E na peregrinação em direção a uma nova terra, a viver um novo propósito, nessa caminhada ele se encontra com uma cidade. E qual é o nome da cidade? Harã. O nome do filho que morreu. Terá saiu com um propósito, pastor Renato, de alcançar Canaã. Só que nessa peregrinação se depara com algo que lhe traz uma memória de perda passada. Quando ele se depara com a cidade de Harã, ele paralisa, e diz a Bíblia que ele se estabelece lá, monta tenda e mora na cidade. Mas qual era o propósito de Terá, gente? Alcançar Canaã, viver algo novo, chegar numa nova terra, viver um novo propósito. Mas na peregrinação se depara com uma lembrança de perdas passadas. E aqui é um problema, porque quando Terá se estabelece na lembrança da perda passada, ele aborta o projeto futuro. Vou repetir isso. Harã poderia ser uma passagem de Terá em direção a Canaã. Porque não tem problema nenhum de eu me deparar com perdas que eu tive no passado. Vai ter dias que a gente vai acordar e vai se lembrar de coisas que perdemos. Até porque Harã foi muito importante por ser filho de Terá. Só que Terá faz de Harã a sua moradia. E quando ele faz de Harã sua moradia, ele aborta o projeto de chegar na nova terra, de uma nova fase, de um novo tempo. Por quê? Porque quando eu decido estabelecer moradia nas lembranças de perdas passadas, eu aborto os meus projetos futuros. Eu queria muito que você, nessa introdução, pegasse na mão desse crente aí e dissesse para ele: eu sei que Harã foi importante. Diga: mas não faça moradia em Harã. Existe uma Canaã te esperando. Existe uma terra nova te esperando. Existe uma Ai, calama. Eu estou introduzindo a mensagem, mas já senti Deus descer aqui. E tem gente que está abortando projetos futuros, porque se estabeleceu em lembranças de perdas passadas. Tem gente que não quer mais viver coisas novas, porque se acomodou em Harã. Deus está dizendo: vai morrer em Harã ou vai viver na nova terra? Vai morrer em Harã ou vai viver um novo projeto? Eu estou pregando para a gente, pastor Renato, ô glória, que sonha em pisar no novo tempo, que sonha em viver uma nova proposta, mas por causa das perdas passadas se estabeleceram, pararam, desistiram. E Deus está dizendo: hoje eu desço na Admave sede para te colocar de pé e dizer: pode lembrar, só não mora, só não se estabelece. Existe uma Canaã te esperando. Ai, eu estou sentindo Deus. Jomaraçai, Joma Calabadaraçuia, Jomaçai. Amor, a Bíblia diz que Terá vai morrer em Harã, sem pisar em Canaã, porque ele decidiu morar nas lembranças das perdas passadas. A Bíblia diz no capítulo 12, a gente entra em Abraão, que após o Terá morrer, o pai de Abraão morrer, pastor Luiz Felipe, meu amigo, Deus vai falar com Abraão. E eu guardo isso aqui, pastor Renato, porque eles são oriundos de Ur dos Caldeus. Alguns historiadores chegam a afirmar que Terá era escultor de deuses, de imagens, pastor Ailca. Eles são oriundos de uma cidade que adoram deuses de imagem. Só que no capítulo 12, a Bíblia diz que Deus vai falar com Abraão. E eu amo isso aqui, pastor Renato, porque os deuses que Abraão adorava em Ur, eles tinham imagens, olhos, bocas, pernas. Mas segundo o salmista diz
que tem olhos, mas não vê, boca, mas não falam, pernas, mas não andam. Eles adoravam a deuses de imagem, mas nunca ouviram esses deuses falar com eles. No dia que Terá morre, no dia que Abraão perde, a Bíblia diz que ele vai ouvir um Deus que ele nunca viu. Ele não viu, mas Deus decidiu se relacionar com... Ai, alguém pegou isso lá atrás. Abraão não está acostumado a ouvir deuses. Por quê? Porque ele está acostumado a ver deuses, a se prostrar para deuses. Ele está acostumado a cultuar deuses. Só que de repente, Natália, ele vai ouvir um Deus que ele nunca viu. E Deus falou comigo: você não precisa me ver para me ouvir. Eu estabeleço relacionamento falando por intermédio da minha palavra. Alguém levantou as mãos, eu vou liberar isso aqui. Não é porque você nunca viu que ele não desceu para se relacionar. Hoje ele desceu para falar com alguém. Hoje ele desceu para se comunicar com alguém. Está de mão levantada? Eu não acredito que você entrou desde cedo neste culto e ainda não ouviu esse Deus falar. Aleluia. Você pode não ter visto, mas eu tenho a certeza que ele já bratou alguma coisa no teu coração. Porque, Sandro, ele não precisa que eu veja para que ele fale. Ele fala mesmo quando eu não estou vendo. Abraão, sai da tua tenda, sai da tua casa, sai da terra dos seus pais, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu amo a Bíblia, gente. Abraão nunca tinha ouvido Deus falar. Pastor Renato, é a primeira vez que Deus está falando. E a minha ideia, Natália, de quando Deus fala é que Deus vai abrir o leque. Só que a primeira vez que Deus está falando com Abraão, ele não está falando para prometer. Aqui existe uma promessa. Ou de fato, 7 promessas no versículo 2. Só que antes de Deus prometer, Deus exige. Deus pede. O primeiro momento que Deus fala com Abraão é: Abraão, sai da tua casa, da tua terra e da tua casa, da tua terra e da tua... Deus está pedindo 3 coisas para Abraão, porque Deus tem 7 coisas para prometer a Abraão. Não, eu vou repetir isso. Deus quer acrescentar em Abraão, Deus quer fazer de Abraão uma grande nação. Deus quer prometer coisas para Abraão, só que ele sabe, para Abraão receber do que eu tenho, Abraão precisa abrir mão do que ele... Sandro, mas Deus desceu para pedir? Sim, Jesus foi mais profundo ainda. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, aleluia. Ele não disse deixa pai e mãe, não. Ele não disse deixa a multidão, também não. Ele disse negue-se a si mesmo, abre mão de você mesmo, pega a tua cruz todos os dias e siga-me. Olha para esse crente e diga para ele: sem renúncia não tem como viver as promessas. Diga: sem renúncia não tem como viver o que Deus tem para nós. Deus está dizendo para alguém: eu tenho coisas extraordinárias a fazer sobre a sua vida, mas para fazer por você, primeiro você tem que abrir mão do que você tem. Primeiro você tem que, aleluia, renunciar do que você tem para receber do que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E vamos lá, eu vou te provar isso. Olha o que é que Deus diz: Abraão, sai da tua casa, da tua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrar. Eu te mostrarei. Olha o que ele diz, pastor Renato: eu farei de ti uma grande nação. Uma promessa. E eu te abençoarei. 2 promessas. Eu farei teu nome grande. 3 promessas. E tu serás uma bênção. 4 promessas. Abençoarei os que te abençoarem. 5 promessas. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 6 promessas. E em ti serão benditas todas as nações da terra.
Na numerologia bíblica, o 7 é a perfeição. Olha o que Deus está dizendo. Entrega o que tu tem de pouco, o que você tem. Porque o que Abraão tem são 3. Entrega o que você tem, que eu estabeleça a perfeição sobre a sua vida. Não, foi pouco para liberar isso aqui, vou liberar mais uma vez. Entrega o que você tem, e eu entrego o que é perfeito sobre você. Por quê? Porque as promessas são a vontade de Deus sobre a vida de Abraão. E lá vai. Segundo a Bíblia, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Dá uma sacudida nesse irmão para ele acordar e diga: o que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Ó, Deus pede 3, promete 7. Sabe o que eu amo na Bíblia? Natália, aqui o capítulo 12, Deus está dizendo que fará de Abraão pai de uma grande. O capítulo 12 é o capítulo da promessa, pastor Luiz Felipe. Mas o capítulo 11 é o capítulo da impossibilidade. O capítulo 11 revela que Abraão se casou com Sarai. E o texto é enfático em dizer que Sarai era... O texto não tem problema em expor a esterilidade de Sarai. Porque a esterilidade de Sarai é a impossibilidade de Abraão ser pai. Deus expõe primeiro a impossibilidade. E depois faz a promessa. Não, eu vou repetir. Pastor Luiz Felipe, primeiro ele expõe, não pode. Não vai ser. Por ele não tem possibilidade nenhuma, recurso nenhum. Por ele não tem inteligência. Por ele não tem quem indique. Por ele não tem chave que abra a porta. Não. Então agora eu estabeleço uma promessa: eu farei de ti. Por quê? Porque se Sara pode gerar, não é Deus quem vai fazer. Deus está dizendo: primeiro eu exponho a tua impossibilidade, para depois estabelecer a minha promessa. Alguém está de mão levantada? Eu vou liberar para alguém que de repente está achando, aleluia, que esse momento de exposição daquilo que você não pode é tempo de vergonha. Deus está dizendo: não, sou eu revelando para o mundo que você não pode, mas eu farei em você o que você não... Alguém levantou as mãos? Eu vou repetir isso mais uma vez. Sou eu expondo para alguém que você não pode ir com suas pernas, que você não pode ir com seu conhecimento, que você não pode ir com teu dinheiro, que você não pode porque o médico diagnosticou que não tem mais jeito. Mas depois de expor, aleluia, a impossibilidade, eu te prometo, aleluia, eu te faço a promessa. Eu queria que você levantasse as mãos. Aleluia. Deus está dizendo para alguém: o que você não pode, eu posso. O que você não faz, eu faço. O que você não sabe, eu sei. Onde você não entra, eu te coloco. Onde você não tem a chave, eu tenho. Se você pudesse levantar as mãos, essa faculdade vai ser concluída. Aleluia. Essa obra vai ser concluída para a glória do nome de Deus. Esse ministério vai dar certo. Está de mão levantada? Esse filho vai ser pastor. Esse marido vai virar pregador. Essa filha vai virar missionária. Alguém está olhando para ele e está dizendo: Zé Droguinha para o mundo. Eu já vi lá na frente. Eu vou levantar como profeta, porque eu faço o que você não pode. Olha alguém levantando as mãos. Olha alguém de pé lá atrás. Eu vou repetir isso aqui. Onde você não pode entrar, Deus te coloca. Eu estou sentindo a presença do Deus que alabando que anda. Um dia ele entrou na favela do Acari, aleluia, através de alguém, pastor Renato. Eu estava sentado na boca, com o nariz escorrendo cocaína. Ele botou o dedo na minha cara e disse: tu vai ser pregador, tu vai ser profeta. Natália, eu estava 7 dias sem tomar banho, sem dormir, só consumindo droga. Olhei para ele: não dá. Por quê? Porque a cocaína me venceu. Não dá. Por quê? Porque a droga me parou. Ele disse: só se não fosse o Deus que expõe primeiro a impossibilidade para depois fazer a promessa. Se prepare, porque Ele vai fazer acontecer.
Eu estou sentindo Deus aqui, tem alguém comigo? Alguém está de pé lá atrás, levanta as mãos pelo amor de Deus. Porque enquanto o Renato deu uma marchada aqui, aleluia, Deus derramou um azeite novo na igreja. E está dizendo, se prepare, tem coisa nova vindo aí. Chubara comanda aqui, Amanda comanda cá, ela manda comia, do que da cada manda, Amanda comandaraia. Deus está dizendo para alguém: se prepare para viver o extraordinário, se prepare para viver coisas grandes. Pastor Renato, Deus está prometendo para Abraão o que está longe dos recursos que Abraão tem. O que Deus está dizendo é que vai fazer de Abraão o que Abraão não pode fazer, porque os recursos de Abraão não lhe permitem ser o que Deus está dizendo. Só que Abraão ouve a voz de Deus e abre mão do que tem que abrir. A Bíblia diz que ele abre mão da terra, que ele abre mão da casa e vai. Só que ele não abre na totalidade. O pastor Jonathan estava falando aqui, a gente tem a mania de filtrar coisas que é boa para a gente, e o que confronta a gente deixa de lado. Natália, Abraão vai abrir mão da terra e da casa, mas não abre mão de Ló. E a ordem de Deus é casa, terra, parentela. Não que Ló seja alguém ruim, só que Ló não está enquadrado no projeto que Deus tem para Abraão. Aí a Bíblia diz que Abraão leva Ló com ele. Porque eu tenho uma mania, eu sei que você não é assim, isso é coisa minha. Eu tenho mania de filtrar o que Deus me pede, o que é bom, eu fico. Mas o que dá para soltar, eu solto. Só que preservar Ló na viagem vai atrair problemas. Porque todas as vezes que eu seguro que Deus manda eu largar, eu tenho a mania de prender, pastor Renato, o que Deus mandou soltar. Sabe o que a Bíblia diz? Que a terra se encheu, porque Ló e Abraão estavam prosperando. Ló estava do lado de Abraão. E a terra não cabia mais os dois, a fazenda era muito grande. Pastora Ilka, e o texto é enfático em dizer que os pastores de Ló contenderam com os pastores de Abraão. Teve uma contenda, um problema. E cadê Deus falando? Deus não fala, porque Deus já falou. E aquilo que Deus já falou, eu tenho que resolver. Deus está em silêncio enquanto tem contenda. E a contenda é Deus dizendo para Abraão que a viagem está pesada, que tem coisa na bagagem que não era para ir. Ló está pesando a bagagem da viagem de alguém que tem promessa. Eu vou repetir. Alguém que tem promessa está até caminhando em direção ao que Deus disse, mas tem um problema no meio do caminho. Por quê? Porque decidiu levar o que Deus mandou deixar. E todas as vezes que eu levo o que Deus mandou deixar, eu tenho um problema. Sandro, me prova isso sem entrar no meu emocional. Eu quero Bíblia, então vamos lá. A Bíblia diz que Deus vai falar: Samuel, manda Saul entrar lá nos amalequitas, manda ele matar tudo, dos jovens aos moços, os animais, dos mais novos aos mais velhos, não poupa nada, mata tudo. Aí lá vai Saul, entra lá, mata o que é desprezível, diz a Bíblia, e poupa o que é bom para ele, poupa os bois, poupa as ovelhas e poupa o rei Agag. Aí a Bíblia diz que Deus vai dizer: Samuel, lá
lá está Saul de novo desrespeitando ou rejeitando a minha palavra. Eu mandei matar, não matou, desobedeceu. E lá vai Samuel. Por que, Sandro? Porque não dá para preservar em vida e esconder do profeta. Eu posso até preservar coisas em vida, coisas que Deus mandou matar, coisas que Deus mandou tirar. Eu posso enganar até alguém, mas a Deus não dá para enganar Deus. O Deus que deu a ordem, Ele quer que eu faça, que eu execute no 100% do que Ele disse. Deus não quer eu vou ser mais profundo do que o pastor Jonatas. Ele não quer só 10%. Ele disse: eu quero que mata tudo. Eu não quero que deixe nada vivo. Entra lá e executa tudo. Aí lá está Saul segurando gado, segurando ovelha, segurando o rei. A Bíblia diz que quando Samuel chega, ele faz: Samuel, aleluia, já matei o que era para estar morto. Samuel vai: você desprezou a palavra de Deus. Enquanto a conversa está acontecendo, pastor Ailka, a Bíblia diz que as ovelhas vão mugir, os bois vão mugir, aleluia, os animais vão fazer barulho. E lá vai, porque quando eu preservo em vida o que está para morto, aquilo que eu preservei acaba me expondo. Vou repetir, aleluia, quando é para matar e eu preservo em vida, eu não preciso confessar com a boca. Aquilo que eu preservei vai acabar me expondo. Não é para machucar ninguém, mas segure na mão desse crente aí e diga para ele: a graça ainda está aqui. Diga: mas mata o que Deus mandou matar. Diga: não preserve em vida o que Deus mandou arrancar. Deus mandou matar tudo, Saul. Não dá para... Ai. Sabe por quê? As coisas estão acontecendo e está sendo tudo exposto. Sempre tem um escândalo. Deus está dizendo: eu mando matar e tu preserva. O problema de carregar Ló é que tu vai ter problema na viagem. Olha para esse crente e diga: enquanto não assinou o contrato, diga: ainda dá para desprezar Ló. Diga: não. Enquanto você não assinou nada, ainda dá para deixar Ló para trás. Diga para ele: não. Enquanto, aleluia, não assumiu o compromisso, ainda dá para deixar Ló para trás. Oh, glória. Só mais uma vez, diga para ele: vai querer Ló ou vai querer a promessa? Vai ficar brigando, entrando em contenda com Ló, ou vai viver a promessa que Deus te prometeu? A promessa de Deus é muito maior do que o Ló que você carrega. Eu vou repetir: a promessa que Deus tem para você é muito melhor. E tem gente que quer ficar sofrendo com Ló. Vamos passar isso aqui. Escuta, a Bíblia diz que Abraão, o que tem promessa, vai dizer: Ló, é melhor a gente se separar. Escolha uma terra. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló levanta os olhos e vê as campinas do Jordão e se encanta, porque a Bíblia diz que eram bonitas. E Ló escolhe ir para lá, pastor Renato. E até aqui Deus está em silêncio. Porque quem tem que resolver esse problema é Abraão. Abraão que precisa decidir. Quando ele deixa Ló ir, e eu gosto disso aqui, porque Abraão é alguém que tem, aleluia, a prioridade aqui, mas ele abre mão da prioridade para dar para Ló. Ló, você escolhe. Natália, eu gosto disso aqui. Porque se ele tem a prioridade, pastor Luiz Felipe, ele podia escolher o ambiente que ele quisesse. Só que Abraão me ensinou algo. Não é a terra que eu piso. Mas, Sandro, eu vou escolher... A gente tem esse negócio: não, eu quero chegar primeiro, eu quero entrar. Deus está dizendo: não é a terra que você pisa, é o que você quer. E quem tem promessa não vai ficar em contenda com quem não tem. Vou repetir: quem tem promessa não vai ficar discutindo sobre terra com ninguém. Por quê? Porque não é onde eu estou, é com quem eu estou. Oh, glória!
Eu sei que uma hora dessa tem alguém, aleluia, de repente dentro de um carro importado que vale 1,5 milhão por aí, não sei, aleluia, aleluia, com muitos dígitos na sua conta bancária. Quem sabe uma hora dessa, essa mesma pessoa com esse carro parado na beira de alguma praia, aleluia, se entupindo de cocaína, tomando remédio, aleluia, não sabe o que fazer ou pensando em se matar. Por quê? Porque está em ambientes confortáveis aparentemente, mas não carrega o Deus que faz promessa. Na contrapartida, alguém entrou aqui, pediu ajuda para chegar, não sabe como vai, não sabe como vai ser amanhã, mas quando chegar em casa, vai colocar a cabeça no travesseiro, vai deitar, dormir em paz. Porque eu posso estar em ambiente desconfortável, mas eu sei quem entra comigo, porque não é onde eu estou, é quem entra comigo no ambiente que eu estou. Eu posso estar na fornalha, surpreendendo quem me jogou lá, porque quem me jogou não tem a presença, eu não, eu tenho, eu entro. Aí alguém levantou as mãos. Eu vou repetir isso aqui: ambientes só são ambientes. Quem tem promessa não se estabelece em ambientes. Quem tem promessa não se limita à porta. Quem tem promessa sabe o que carrega. Ó, escuta aqui, pastor. Abraão sabe o que ele está carregando. Pode ir. Eu vou escolher o lado contrário. Quando Ló vai, a Bíblia diz que quando Ló foi, Deus falou. Olha o que Deus falou, pastor Luiz. Levanta os olhos, Abraão. Olha para o sul. Olha para o leste. Olha para o oeste. Olha para o sudeste. Onde os teus olhos alcançarem, eu lhe darei por... Alguém levantou as mãos, eu vou repetir. Onde os teus olhos alcançarem, eu lhe darei por herança. Olha o que Deus está dizendo. Quem sabe o que carrega, Deus faz enxergar onde vai chegar. Aleluia. Quem não se limita a ambiente, Deus estende a terra para que você tome posse. Olha só mais uma vez para esse crente, diga: vai valer a pena deixar Ló para trás. Diga: vai valer a pena. Existem coisas grandes que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Ó, pastor Renato, capítulo 15 é o capítulo da crise de quem tem promessa. O capítulo 15 é o capítulo da crise de quem tem. Abraão está em crise aqui. Aqui Abraão já tinha vencido guerras. Abraão já tinha terras, bens. Abraão já está milionário. Abraão já é um dos homens mais ricos do seu tempo. Abraão já havia prosperado muito. Só que uma das promessas que Deus havia feito é que Abraão seria pai. Sim ou não? No capítulo 15, 10 anos haviam se passado. Quantos anos? 10 anos que Deus havia falado. E depois desses 10 anos, Abraão paralisa para analisar o que Deus havia prometido. E a conclusão de Abraão é: o Senhor não tem me dado filhos. O tempo passou e a promessa não aconteceu. Isso aqui é bom para a gente meditar. Porque, amor, Abraão está olhando para os recursos que tem. No primeiro momento, o Abraão sai e acredita na promessa, pastor. Só que 10 anos após, já com 85, ele começa a analisar à sua volta os recursos que ele tem. O que ele tem? Uma Sara estéril. A que tinha a responsabilidade de gerar para ele, não gera. Os recursos de Abraão é Sara estéril, e o único que poderia herdar aquilo que Deus já havia dado para Abraão seria Eliezer o Damasceno, seu servo. Quando Deus se manifesta para falar com Abraão, Abraão vai dizer: Senhor, tu não tem me dado sementes, tu não tem me dado filhos, e quem há de herdar tudo que o Senhor me deu será Eliezer o Damasceno, o nascido na minha casa. Natália, eu amo a Bíblia porque Abraão está tentando ajudar a Deus cumprir o que ele havia. Abraão, pastor Ailca, está oferecendo para Deus os seus recursos.
para que Deus use os seus recursos para cumprir a promessa. Só que se Deus usa os recursos de Abraão, a promessa não se cumpre. Por quê? Porque Deus disse que Abraão seria pai. E Eliezer nasceu na casa de Abraão, mas não é filho de Abraão. Só que eu tenho a síndrome de Abraão, e eu vou pregar isso aqui, alguém vai entender isso. Sandro, qual é a síndrome de Abraão? Tentar ajudar Deus dentro dos recursos que eu tenho. Porque eu sou racional demais. E aquilo que Deus disse parece loucura, porque Deus disse uma coisa para Abraão, que Abraão não tinha capacidade de ser. Ai, alguém vai pegar isso aqui. Aí Abraão está olhando para o que ele tem e está dizendo, já que eu não posso, eu resolvo com aquilo que eu tenho. Aí Abraão, a Bíblia diz, irmão, a Bíblia não fala que Abraão está dentro da tenda, não. A Bíblia fala que Deus tirou Abraão para fora. A exegese faz a gente entender que Abraão está num ambiente de tenda. Por quê? Porque a tenda está limitando a visão de quem tem promessa. E dentro da tenda, Abraão está olhando para Sara que não gera. E dentro da tenda, Abraão está olhando para os recursos que gritam para ele, você não vai ser pai. Então que Deus use, aleluia, Eliezer o Damasceno. Mas eu gosto, Natália, porque Deus vai dizer, Abraão, olha para as estrelas que estão no céu e tenta contá-las. Assim será a tua descendência. Alguém levantou as mãos. Pastor Renato, enquanto Deus, aleluia, enquanto Abraão está tentando usar o que é da terra para ajudar a Deus, Deus está dizendo, Abraão, tira os olhos da terra e olha para o céu. Alguém levantou as mãos. Enquanto a gente estava vindo, o Pedrinho está aqui, ele dirige para a gente. Eu estava observando a lua, as estrelas. Aí Deus disse aqui, ô Abraão, se você conseguir contar, assim será a sua descendência. Deus está dizendo, pastor Ailka, Abraão, eu não vou me utilizar do pequeno recurso que você tem, porque os recursos que você tem são pequenos, mas a promessa que eu tenho para você é grande. Eu vou repetir, os recursos que você tem são pequenos, mas a promessa que eu tenho sobre a tua vida são incontáveis. Levantou as mãos, eu vou liberar mais uma vez. Deus vai dizer, Abraão, assim será a tua descendência, e quem há de herdar aquilo que eu coloquei sobre você não é teu servo. Por quê? Porque teu servo é teu servo é recurso pequeno, mas a promessa que eu fiz é grande. E lá vai. Por que a promessa é grande? Porque o Deus da promessa é maior. Eu vou repetir, porque a promessa é grande, porque o Deus da promessa é maior. Ele é tão grande, Natália, que a Bíblia diz que os céus são a cortina de sua casa. O Deus que faz promessa é tão grande, pastor Luiz Felipe, que a Bíblia diz que a terra é o descanso de seus pés. Ele é tão grande, que ele mede os mares com a palma de suas mãos. Esse Deus é tão grande que Isaías diz, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Não, vou repetir isso aqui. Pai da eternidade. Você sabe que a eternidade não tem início e também não tem fim. Só que ele está dizendo, esse Deus da promessa é tão grande que ele é pai daquilo que não começa e que não termina. Ele é tão grande que ele disse, João, eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Levantou as mãos. A promessa que Deus tem para você não é pequena. Por quê? Porque Ele é o Deus da promessa. Ele é maior. Ele é. Parece um absurdo. O que Deus está dizendo parece loucura. Porque Deus está dizendo, você será pai de uma grande... E Abraão não pode ser pai. Porque os recursos de Abraão não permitem isso, pastor Renato. Os recursos são pequenos e a gente fica procurando vias de possibilidade para viver o que Deus disse. E Abraão está em guerra por isso. Só que eu amo Paulo, porque Paulo vai esclarecer isso para nós. Deus, quando fez a promessa, falou por intermédio da sua palavra a Abraão. Ele diz, Abraão, tu serás pai de uma grande... Mas parece loucura, sim ou não? Só que Paulo vai escrever dizendo que a palavra de Deus é loucura. Mas é loucura para quem perece. Para quem crê. É poder de Deus. Olha para esse crente e diga para ele, parece loucura,
mas o poder de Deus vai te fazer viver o que você não pode. Vou repetir, parece loucura, mas o poder de Deus vai te fazer viver o que você não pode viver. Eu vou para a Bíblia, não, eu vou liberar isso aqui. O anjo desce na casa de Maria e diz: Maria, o céu tem um projeto para você. Você será mãe de um filho. Esse filho será chamado Cristo, porque ele será o Filho de Deus. Maria vai olhar para o anjo, ele está diante, aleluia, aleluia, um ser, aleluia, do céu, e vai dizer isso aqui: Natália, eu não posso ser mãe, porque eu não conheço José, eu não conheço o homem. Só dá para gerar se eu estabelecer relacionamento com o homem. Só que o anjo vai olhar para ele e vai dizer: Maria, não há nada impossível para Deus, porque você não vai gerar por causa de José. Não é o homem que vai colocar a semente no teu ventre. Não, e como que eu vou gerar então? O Espírito de Deus vai descer. Oh glória, o poder de Deus vai te envolver, e você vai gerar o que você não pode gerar. Por quê? Porque o que a terra não pode fazer, Ele faz, mas você vive tudo aquilo que Ele liberou como pai. Ai. Vamos lá, eu vou terminar. Pastor Renato, a Bíblia diz que Abraão ouve o que Deus está dizendo. E o capítulo 15 é Deus tratando a crise de quem tem promessa. É Deus tratando a crise de quem tem. E onde, como que Deus trata a crise de quem tem promessa? Por intermédio da sua. A Bíblia diz que Deus se manifestou fora da tenda com a sua palavra. Quando Deus diz: Abraão, eu sou o Deus que te trouxe de Ur dos Caldeus para fazer herdar toda esta terra. Abraão faz uma pergunta, pastor Luiz Felipe, isso aqui que mexeu comigo para a gente encerrar. A pergunta de Abraão: então como eu saberei? Como eu saberei que eu hei de herdá-la? Deus já não confirmou, gente? Deus já não tinha dito, e Deus não desceu para fazer. Eu tenho que ter a maturidade de às vezes entrar no culto, Deus falar comigo e não cumprir no dia que Ele fala. Porque o capítulo 15 não é o capítulo do cumprimento, é o capítulo do renovo. É o capítulo que Deus reafirma o que disse. Nesse ambiente que Deus acabou de estabelecer a promessa, dizendo, tratando a crise de Abraão, dizendo: vai acontecer ainda, Abraão. Abraão vai fazer uma pergunta: então como que eu hei de fazer? Porque Abraão entende uma coisa: ambiente que Deus está não é só ambiente que Ele fala. Ambiente que Ele está é ambiente que eu entrego para Ele. Não, isso aqui é lindo. Então o que eu hei de fazer? Deus disse isso aqui: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Deus já não tinha dito? Deus volta atrás do que diz. Deus precisava pedir oferta, só que Abraão quer entregar. Porque para Abraão, mais importante do que Deus falar é Deus receber. Porque a maior certeza de manifestação de Deus no ambiente não é quando Ele me promete, é quando Ele recebe do que eu trago. Foi de Deus, pastor Jonathan, falar de Abraão aqui. Olha o que ele está dizendo: Abraão, eu especifico, já que você quer entregar, vou especificar o que eu quero. E a gente tem a mania de dizer que Deus não precisa, que a gente disse aqui, que Deus, mas Deus quer dar a Abraão a oportunidade de uma entrega, porque Deus sabe que Abraão é alguém que gosta de entregar. Deus especifica a oferta. A Bíblia diz que Abraão traz todos estes, corta, sacrifica, coloca frente, de uma de frente para outra, forma um corredor, porque na época se fazia um pacto entre os homens, e eles passavam no meio dessas ofertas. Só que aqui não é um pacto de homem, aqui é um pacto de Deus com Abraão. Abraão vai organizar a oferta, o culto. Eu gosto disso aqui, gente, porque Abraão entende, já que aqui é ambiente de quem tem promessa também entrega culto. E o culto não é de qualquer maneira, o culto é organizar.
Não, olha para esse crente e diga: Deus não recebe qualquer coisa. Diga: quem tem promessa não recebe qualquer coisa. Quem tem promessa está organizando o culto, porque o culto de quem tem promessa é culto organizado. Eu vou repetir: culto de quem tem promessa é culto, aleluia, organizado. Pastor Ailka, e o que mais me chama a atenção é que Abraão estabelece um culto, sim ou não? Só que Abraão não abandona o culto. Está no texto, gente, que ele coloca uma parte de frente para outra, forma o corredor, ele não passa. Porque nesse pacto só quem vai passar é Deus. Quando o culto está organizado, as ofertas estão entregues, as carcaças dos animais estão lá, o texto diz que as aves de rapina sobrevoam. E o que é ave de rapina? Animais que se alimentam de animais mortos. Aves que se alimentam de animais mortos. Aqui é a representação do diabo. E o que é a intenção das aves de rapina neste culto? Roubar do altar a oferta de quem tem. Não, eu vou repetir. Se você entendesse isso aqui. Porque Abraão entende: já que o Senhor falou, eu vou selar o que o Senhor falou, eu vou te entregar o que o Senhor quiser. Já que o Senhor confirmou a promessa, eu entrego no altar para confirmar o que o Senhor disse. O Senhor não precisa fazer hoje, mas eu tenho a certeza que o Senhor falou, vai acontecer. E por certeza disso, eu selo esta palavra, eu entrego a minha oferta. Não por ter certeza que o Senhor vai cumprir tudo que o Senhor falou, eu vou estabelecer uma oferta aqui. Só que Abraão entende uma coisa: oferta bem entregue é a oferta que ele mesmo defende. Eu vou repetir: oferta bem entregue é a oferta que eu defendo. Não adianta Abraão entregar o culto e sair do ambiente do culto deixando a oferta lá. Não, enquanto Deus não consumir com fogo, vou permanecer no ambiente de culto. E sabe o que eu acho mais lindo? Que Abraão está dizendo: aqui é culto de quem tem promessa, eu entrego mesmo. Aqui é culto de quem tem promessa, eu entrego mesmo. O altar é ambiente de quem tem promessa mesmo. É por isso que já está dando quase 10 horas da noite e você está aqui ainda. Porque você entendeu uma coisa: ambiente que Deus fala é ambiente que eu entrego o meu melhor para Ele. Ambiente que Deus renova as promessas é ambiente que eu... Só que melhor do que entregar a promessa, a oferta, melhor do que entregar a oferta é o que Abraão me ensina. Eu não vou sair do ambiente do culto, pastor, enquanto Deus não recolher a oferta. Eu não vou perder meu culto para aves de rapina. Se você pegar isso aqui, o texto diz que Abraão, enxota as aves. Vou repetir, pastor Ailka, as aves estão sobrevoando o culto e lá está Abraão. E eu quero dizer: o que é isso, Abraão? Estou defendendo o culto que eu entreguei. Porque enquanto ele não recolheu o que eu coloquei no altar, eu não saio do ambiente do culto. Alguém levantou as mãos lá? Não adianta eu vir aqui pular, rodar, falar que estou cheio e no sinal de volta para casa deixar a ave de rapina roubar o culto que eu estabeleci aqui. Não adianta eu vir pregar, falar em mistério. Não adianta eu te entregar profecia e quando chegar na minha casa a ave de rapina roubar meu culto. Não, culto bom é culto que eu começo e culto que eu defendo. Eu estou pregando para gente que nem sabe o que vai fazer quando o culto acabar, porque sabe que tem ave de rapina usando gente dentro da tua própria casa para tentar roubar teu culto. Mas hoje Deus vai te dar maturidade para você chegar lá e não perder o teu culto para as aves de rapina que tentar sobrevoar. Alguém levantou as mãos? Segure na mão desse crente, segure na mão dele, a gente vai encerrar e diga para ele: defenda o teu culto. Aleluia! Não pare por aí no meio do caminho para falar mal da liderança. É coisa de ave de rapina. Culto bom é culto que eu entrego. Culto bom é culto que eu defendo.
Quando Abraão acaba de defender, diz a Bíblia que ele dorme. Quando ele dorme, pastor, a Bíblia diz que Deus desce, consome a oferta e diz: Abraão, a gente encerrou. A sua descendência será peregrina numa terra que não é dela. Eles ficarão 400 anos cativos lá, mas eu vou livrá-los e eles sairão de lá com muita riqueza. Julgarei quem subjugar eles. Abraão, você vai morrer, descansar em paz com seus pais, e a sua quarta geração retornará a esta terra que eu dou. Aqui não é darei, aqui é eu dou. O que Deus está fazendo aqui depois do culto? Revelando o futuro de Abraão, porque Abraão estava em guerra no presente, por causa da sua descendência, por causa das suas sementes, por causa dos seus filhos que Deus havia dito que ele teria e não teve. Aí Deus está dizendo: Abraão, se o teu problema é teu futuro, só se preocupa em entregar e defender culto. Porque o teu futuro eu já preparei. Olha para esse crente e diga: o teu futuro já está pronto. Diga: Deus já preparou teu amanhã. Diga: Deus já preparou o amanhã da tua casa, do teu ministério, da tua família. Diga: não, você não tem recurso agora, mas já está tudo pronto na eternidade. Deus já está te aguardando no futuro, Abraão. A terra já está pronta, a promessa já está pronta, já está tudo preparado. Quando eu vivo um presente, confiando no Deus que me prometeu um futuro, eu não vivo sofrendo ansiedade. A minha preocupação hoje é entregar e defender o meu melhor culto. A minha obrigação hoje, ou a minha preocupação hoje, é estabelecer altar para Deus, porque eu tenho a certeza, como o salmista disse, que o choro pode durar uma noite, mas a certeza dele é que a alegria vem ao amanhecer. Só mais uma vez diga: Deus já preparou teu amanhã. Diga: já está tudo pronto. Diga: já está tudo preparado. Está tudo liberado sobre a sua vida. Levante as duas mãos, levante. Deus desceu para dizer para alguém hoje: eu já preparei o teu amanhã. Tudo que eu te prometi, Abraão, ainda está de pé. Deus não volta atrás daquilo que Ele promete. Se você puder, acima da sua cabeça, aplaudir a Jesus, aplauda Jesus. Se coloca de pé no nome de Jesus. Eu pergunto uma vez e trago o pastor Renato: tem alguém nessa noite aqui que por algum motivo se desviou, e essa noite Deus falou contigo e você quer retornar para o altar, retornar para o ambiente do culto? Ou tem alguém que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém? Todos somos salvos em Cristo Jesus? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Pastor Renato. Vou reformular a pergunta do pastor Sandro. Quero saber se tem alguém aqui nessa noite. Eu já libero você, tá bom? Já vou te liberar com a bênção apostólica. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que não só está satisfeito com a visitação de Deus, mas que quer levar Jesus para casa.